Guerra criticando. comercial, lógico, você vai com certeza ser contra o imposto, contra tarifas. Imposto é roubo. Exatamente. E principalmente quando é uma coisa que vem do governo cria um problema e quer resolver depois o próprio problema, né? Pois é. E para isso é mais imposto. Porque essa questão do déficit comercial que os Estados Unidos têm, da China e tal, isso é uma coisa do mercado. Aí tem sim países que vão e sobretaxam, por exemplo, os Estados Unidos, e a gente sabe que são países que fazem isso de maneira estratégica para proteger o mercado interno deles e tal. Mas se a gente for analisar de forma pragmática, o Trump tem como sair de alguma forma vitorioso nessa situação? Eu não consigo ver uma forma dele ser vitorioso, não. Não consigo ver mesmo. Tanto que ele voltou atrás agora também em questão de notebook e celular, né? Porque o iPhone lá nos Estados Unidos ia custar quase que a mesma coisa que o iPhone aqui no Brasil, né? E o pessoal nos Estados Unidos não gosta, não é gado. Nem a gente, né? Não é gado igual a gente aqui não, que aceita essas coisas de pagar 15 mil reais no iPhone, coisa e tal. E o negócio ia ficar feio para ele lá, né? Então ele voltou atrás nisso aí também. Mas o grande problema dessa história é o seguinte, né? Por que a China consegue ter esses superávites comerciais? Porque ela compra títulos da dívida americana, né? E por que ela compra títulos da dívida americana? Porque os Estados Unidos gastam demais. O governo americano adora gastar dinheiro, gasta dinheiro pra caramba. Então, se ele quisesse resolver esse problema de uma maneira correta do ponto de vista libertário, era muito fácil. Corta gasto do governo, para de gastar dinheiro. No que para de gastar dinheiro, para de emitir o papel da dívida. A China não tem como comprar a dívida americana, então no final das contas ia gerar um desequilíbrio de dólar muito grande, porque ela recebe muito dólar, não tem onde botar esses dólares. Como é que ela faz hoje com esses dólares? Ela compra papel da dívida americana. Ela não teria onde colocar esses dólares, acabar tendo que desvalorizar a moeda dela, ou valorizar a moeda dela no final das contas, e daí equilibrava a coisa naturalmente. Seria muito fácil o Trump resolver esse negócio pelo outro lado, quer dizer, muito fácil assim. Seria a maneira lógica de resolver isso seria pelo lado do gasto, né? Diminuir o gasto do governo americano. É que para o presidente é sempre muito mais fácil aumentar imposto do que cortar gasto. A gente sabe, é a mesma coisa com o Lula aqui no Brasil. O Lula faz a mesma idiotice aqui no Brasil. Mas uma coisa que o Trump está fazendo diferente, que segundo ele está aumentando a taxação sobre os produtos que vêm de fora. Mas, ao mesmo tempo, ele está cortando impostos lá dentro, né? Mas quem paga esses impostos de importação é americano, pô. Não tem esse negócio, não. Sim, são impostos dos produtos que os americanos compram. Mas impostos que são aqueles impostos nacionais, ele está diminuindo. Ele tem um projeto de diminuir os impostos para os super ricos por lá, mas ele não diminuiu ainda, né? Ele começou aumentando os impostos com a promessa de que lá na frente vai diminuir. Eu não sei não, vamos ver se isso uma coisa compensa a outra, né? No final das contas, iPhone, por exemplo, é uma coisa que qualquer americano compra, então o americano vai acabar pagando mais caro no iPhone, tá muito mais caro. Em compensação, os impostos que ele está querendo cortar são impostos empresariais, que nem todo americano é empresário, né? Muitos são, tá? Lá nos Estados Unidos é muito comum a pessoa ser empresário, coisa e tal, mas nem todo mundo é, né? Então você vai ter um problema nisso daí, você está mais uma vez resolvendo o problema, machucando o povo americano. E não é só isso não, ele faz uma história de que eu estou aumentando os impostos para incentivar a indústria nacional. Eu quero que as empresas tragam a manufatura para os Estados Unidos. E esse tipo de coisa não é simples de fazer. Não é simples de fazer porque o custo da mão de obra nos Estados Unidos é muito caro, não é simples você fazer esse tipo de situação. A Apple estima que se ela fosse produzir o iPhone nos Estados Unidos, como produz lá na China e coisa e tal, o iPhone ia custar $30 mil. Não ia custar só... Ainda é melhor ela importar e pagar o imposto do que fazer o iPhone no Brasil, nos Estados Unidos, porque o custo da mão de obra lá nos Estados Unidos é muito caro, né? Além disso, tem um outro problema. Todas essas coisas são coisas de longo prazo. Então, por exemplo, vamos supor que tem alguma empresa que realmente ficou mais interessada em produzir nos Estados Unidos. O cara vai ter que investir, vai ter que criar uma empresa, vai ter que contratar gente, coisa e tal, num ambiente de que você tem uma incerteza enorme. O Trump botou tarifa, depois tirou tarifa, depois suspendeu tarifa, depois subiu de novo a tarifa. Como é que você vai ter a garantia de que a coisa vai ficar mesmo no final? Ninguém sabe como é que vai ficar isso, né? Sem contar que o Trump também fica até 2028. Esse tipo de coisa é uma incerteza tão grande que eu acho muito pouco provável que você tenha investimentos significativos. Algum investimento vai ter? Algum investimento sempre tem. O pessoal estava falando, não, porque a Apple falou que vai investir não sei quantos bilhões de dólares na economia americana. Só que se você procurar
nas notícias, ela falou a mesma coisa 4 anos atrás. É muito fácil falar que vai investir. Vou investir. Vai investir quando? A Volkswagen falou que vai investir 5 bilhões no Brasil, meu amigo. Pergunta quanto é que eles investiram até agora. Não investiram porra nenhuma. Quando eles falaram? Falaram agora no Lula, aí quando o Lula estava fazendo aquele programa de redução de impostos para a indústria automobilística e coisa e tal, a Volkswagen falou que vai investir não sei quantos bilhões no Brasil. Falar que vai investir, as empresas adoram falar isso. Agora tem que ver quando é que vai investir, quando é que vai entrar o dinheiro mesmo. Aí, meu amigo, é outra parada. Até a BYD, né, a BYD, né, que é a chinesa e coisa e tal, que comprou a fábrica lá tá fazendo a reforma a passo de tartaruga lá. Por quê? Porque eles não querem investir, pô. É uma incerteza danada aqui no Brasil, pô. Vão botando, vamos investir, vamos investir 200 bilhões aqui no Brasil. Quando? Até 2927, né, até o ano 2927 a gente investe os bilhões aqui no Brasil. É o que está acontecendo. Então, assim, com essa incerteza toda, eu acho muito pouco provável que ele traga investimentos significativos. Algumas empresas investirem, vão investir, mas coisa significativa não vai fazer diferença e, no final das contas, ele perdeu credibilidade com isso daí. O Trump foi na história do... Como é que é o nome do cara? Navarro, que é o assessor dele, que é a favor desse negócio, que vão resolver tudo com tarifa. O próprio Trump mas gosta ele prometeu. Ele prometeu isso em campanha. Ele prometeu isso em campanha. Ele tá é verdade. Porque quando ele falou, eu vou supertaxar produtos, eu vou reindustrializar os Estados Unidos, vou trazer de volta empresas como você falou da Apple, a Nike e qualquer outra indústria que tenha parque industrial fora, eu vou trazer de volta. Como? Aí as pessoas falam assim, bom, primeiro que tem os dois problemas. Tem um problema da mão de obra e tem o problema das tarifas, né? Porque ainda assim ainda é mais barato produzir fora mesmo que se produzisse dentro. Pois é. Aí ele falou, bom, as tarifas eu resolvo, porque aí vou igualar o preço, né? Se o negócio custa $20 e aí ele taxa de 100, vai para 40. O que ele falou também foi, por exemplo, a respeito da mão de obra, e aí segundo algumas pessoas, é que ele pode usar mão de obra robótica. Tá, mas então os empregos americanos, então, não vão trazer emprego para os americanos, né? Vai usar robótica. Serão mais empregos de colarinho branco, né? De gerência, gestão, de eficiência e tal. Mas mão de obra pesada mesmo assim. Eu acho que até mesmo a China já tem grande parte dessas grandes indústrias ali do robótico. É verdade. Não, é isso que eu falo. O pessoal fica com esse negócio de, que temos que industrializar o Brasil, reindustrializar o Brasil. Meu amigo, indústria hoje em dia... assim, não é uma coisa que traga muito benefício para o indivíduo, né? Não tem muito emprego na indústria. Já foi a época, né? Já foi a época, que era de ganhar bom linha salário, de montagem, que o pessoal ficava ali no torno e coisa e tal, fazendo as coisas. Hoje em dia é tudo robô, meu amigo. Hoje em dia não tem mais isso, não. Empregava mão de obra a rodo, né? Não, por exemplo, por isso que eu critico muito também a reforma tributária que fizeram aqui no Brasil. O Lula fez uma reforma tributária para privilegiar a indústria e prejudicar o setor de serviços, sendo que o grosso do brasileiro, da população no Brasil trabalha no setor de serviços. A gente trabalha no setor de serviços, né? Todo mundo no Brasil quase trabalha no setor de serviços. E com a tendência com o tempo, é cada vez menos você ter gente na indústria e cada vez mais você ter gente no setor de serviços. Sim. Então, ou seja, o Lula botou um imposto altíssimo no setor de serviços para privilegiar a indústria com a ideia de reindustrializar o Brasil. Vai resolver 0 problemas e vai prejudicar todo mundo, né? O que vai acontecer com essa reforma tributária. E o Trump também está com essa ideia errada que eu não vejo o que isso vai ajudar no final das contas. E de novo, a coisa foi tão feia que ele teve que voltar atrás, né? Veja, ele subia as tarifas, ele falou que ia subir as tarifas. Ele poderia subir as tarifas de forma gradual, de forma pequena, falar, olha só, vamos fazer um realinhamento e coisa e tal, subir 10%, talvez 20%. Mas do jeito que ele fez, que ele botou um monte de tarifa, que ele quis dar um passo enorme, coisa e tal, ele gerou aquele negócio, a diferença entre o remédio e o veneno, meu amigo, é a dose. Tu bota uma dose forte demais, você mata o paciente, não tem esse negócio. E parece que foi isso que aconteceu no final das contas. Ele recuou porque o pessoal começou a alertar ele que ia dar merda, né? Ia ser um problema para... Tô falando muito palavrão, quer que eu... Bom, pode falar. Inclusive, coloca aí na nossa live aí, produção. Põe uma enquete aí. Devo falar palavrão? Coloca aí. Entre essas. Vai dar merda ou vai dar bom? Coloca aí nas opções. O que vai acontecer com o Trump? Pois é, nas tarifas do Trump. Vamos ver. Vamos ver. Ele já voltou atrás, né? Já tá voltando atrás. Meio que não tem alternativa. Então, ok que ele falou que é uma suspensão de 90 dias, mas a verdade é que ele não tem o nível de tarifa que ele colocou é suicida até para a indústria americana. Porque a indústria americana importa coisas do resto do mundo também. Então, se você bota uma tarifa tão grande assim, você vai acabar fazendo o pessoal encarecer tudo e desestimular
a indústria americana. A inflação come solta. A inflação comendo solta e um monte de deputados americanos já insatisfeitos com isso. O povo americano também, porque outra coisa que é diferente lá nos Estados Unidos aqui do Brasil, é que lá muita gente investe na bolsa, tá? Mesmo se você não investe diretamente, você não tem uma conta para investir nas ações lá, lá tipicamente a aposentadoria é por fundo de pensão. Então você tem um fundo de pensão que investe na bolsa. E aí o pessoal que está no fundo de pensão olha para o valor, pô, foi uma pedrada que teve de queda na bolsa americana, né? Depois recuperou um pouquinho quando ele colocou lá a suspensão de 90 dias, mas não recuperou tudo. Ainda estamos em baixa ainda nesse momento. Então o pessoal começa a olhar e fala, caramba, será que eu não vou conseguir aposentar? Perdi dinheiro na minha aposentadoria, né? O pessoal fica preocupado. Isso reflete diretamente na popularidade do cara. É o que eu falo pro pessoal, não tem jeito. O Trump tem que fazer a coisa com muito jeito. Por mais, ele está eleito. Por 4 anos ele está garantido. É verdade, mas para pensar. Se começa os deputados republicanos se voltarem contra ele, meu amigo, ele não consegue fazer mais nada. Vai ficar 4 anos de pato manco lá no governo. Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo.